Ok, voltando aqui. E agora sim, pessoal, vamos atacar várias questões em sequência, certo? Vamos fazer o máximo que a gente conseguir aqui nesse trecho. Então, olha só. A respeito da UML, julgue os próximos itens. O diagrama de componentes deve ser utilizado para se representar a configuração e a arquitetura do sistema, no qual estarão ligados todos os softwares e hardwares, bem como sua interação com outros elementos de suporte ao processamento. Pessoal, qual é o diagrama da UML, que a gente já viu no trecho passado aqui, que mostra essa configuração, como ele falou, né, essa arquitetura de hardwares. Ok, pode aparecer software também, mas que o foco é mais em elementos físicos de hardware e como eles interagem com outros elementos de suporte ao processamento. Isso não é o diagrama de componentes, pessoal. Componentes são elementos de software, certo? Agora, elementos num diagrama de software e hardware, diagrama de implantação, certo? E não diagrama de componente. Falsa essa 61. Vê a próxima. O diagrama de sequência pode ser usado para descrever como alguns objetos de um caso de uso colaboram em algum comportamento ao longo do tempo. Verdadeiríssima, pessoal. Esse é um dos principais usos do diagrama de sequência. Já falei algumas vezes aqui para vocês também. É quando você tem um caso de uso que tem vários cenários de sucesso e falha e você quer mostrar como esse caso de uso se realiza em termos de objetos que se comunicam e colaboram entre si para realizar aquele cenário. Quando a gente gera um diagrama de sequência a partir de um caso de uso, a gente diz que a gente está realizando o caso de uso, certo? Porque lembre-se, casos de uso não mostram como as interações ocorrem no seu sistema. Por quê? Porque casos de uso são focados no cliente e o cliente não entende de Java, não entende de software, certo? Ele só entende dos requisitos do sistema, dos requisitos de negócio. Mas, não obstante você não mostrar essas informações no caso de uso, é importante que você tenha uma maneira de traduzir essas informações para a equipe de desenvolvimento, mostrando como os objetos de um caso de uso, como um caso de uso pode ser realizado em termos de objetos que se comunicam entre si. A gente faz isso exatamente através do diagrama de sequência, né, como a questão falou, usado para descrever objetos que colaboram em um comportamento, por exemplo, de um cenário de um caso de uso ao longo do tempo, verdadeira, essa 62. E a próxima. Um relacionamento include de um caso de uso A para um caso de uso B indica que B é essencial para o comportamento de A. Então, ao se executar o caso de uso A, executa-se também o B. Então, pessoal, lembra que esse relacionamento de inclusão e extensão a gente sempre lê na direção da seta, tá? Apesar de que não mostrou nenhum diagrama visual aqui, né? Mas pelo próprio enunciado da questão, você já pode visualizar isso na sua cabeça. Está dizendo o seguinte, a gente tem o caso de uso A, que inclui B dentro de A. E qual é a palavra-chave do relacionamento de inclusão na OML, pessoal? Obrigatoriedade. Então, se A está incluindo B dentro dele, A inclui B dentro de A, então B sempre, obrigatoriamente, vai ser executado quando A for executado, porque B está dentro de A, B está sendo incluído em A. Verdadeira essa 63. Um relacionamento include de um caso de uso A para o caso de uso B, indica que B é essencial para A, porque A está incluindo o B dentro dele. Então, ao se executar o caso de uso A, executa-se também o B. Verdadeira essa questão. Faça essa questão, hein, pessoal. Basta saber a diferença entre inclusão e extensão em caso de uso. Já expliquei isso várias vezes. Vai a próxima. O diagrama de classes define todas as classes de que o sistema necessita e é a base para a construção dos diagramas de sequência e de comunicação. Bom, veja, é aquela história, né? Toda a questão do CESP, principalmente de VOF, como vocês estão vendo aí na tela, ela tem um nível de interpretação e subjetividade, ok? Então, eu não sei se um diagrama de classes ele deve definir todas as classes que o sistema necessita, tá? Na prática, é muito comum você mostrar só as classes talvez mais importantes, mais significativas. Talvez você não precise mostrar todas as classes do seu sistema, ok?
Mas como eu falei, pessoal, não adianta você tentar interpretar as questões do CESP sempre ao pé da letra, né? Tem um grau de subjetividade que você precisa trabalhar dentro dessa margem para responder algumas questões, sabendo qual é o foco da questão. Então, qual é o foco dessa questão aqui, pessoal? É perguntar se o diagrama de classe tem todas as classes que o sistema necessita? Não. O foco dessa questão é o seguinte: o diagrama de classe define as classes que vão ser servir de base para construir diagrama de sequência de comunicação? Sim, aí realmente sim, verdadeiro. Não sei se são todas as classes, tá? Mas realmente servem de base para diagrama de sequência de comunicação. Eu digo assim, não sei, não é que eu não saiba, pessoal. Quando eu digo eu não sei, é no sentido de eu não sei o que é que o elaborador da banca organizadora estava pensando na hora dele fazer essa questão. Porque isso é impossível de saber. Nem eu, nem você, nem ninguém vai conseguir entrar na cabeça do elaborador da questão. O que a gente pode fazer é estudar o assunto e interpretar da forma como a questão está sendo colocada para você e entendendo o que ela está perguntando. Ela não está perguntando se são todas as classes, ela está perguntando se o diagrama de classe serve como base para diagrama de sequência e comunicação. Serve. Por quê? Porque diagrama de sequência e comunicação mostra objetos trocando mensagens, colaborando entre si. E objetos são instanciados a partir de classes, que são mostradas, essas classes, no diagrama de classes. Certo? Por isso que a gente pode dizer que o diagrama de classe serve como base para outros diagramas. Verdadeira essa 64. Vamos lá, continuando. Diagrama de interação geral, né? Escolhi essa questão aqui, pessoal, para fazer nesse nosso módulo de exercício do ML, porque, apesar de ser um diagrama novo da OML 2.0, os diagramas clássicos, como vocês estão percebendo, eles são mais cobrados, tá? Aparece mais diagrama de classe, diagrama de componente, diagrama de pacote. Então, como tem poucas questões de diagrama de interação, diagrama de estrutura composta, as poucas questões que eu encontrei, eu fiz questão de colocar aqui para vocês, para a gente praticar, certo? Então vamos lá, a gente já viu como é que funciona o diagrama de interação geral do OML, tá? É aquele diagrama, é o último diagrama que a gente vê na aula teórica, né, que mistura os diagramas de atividades e os diagramas de sequência num único diagrama, certo? Então vamos lá. Letra A, diagrama de interação geral é um diagrama estrutural? Já está errado daí, pessoal. Já vou parar por aqui na letra A. O diagrama de interação geral é um diagrama dinâmico, certo? E não estrutural. Ele é um diagrama comportamental e de interação. Falsa letra A. Letra B. É um diagrama que é utilizado para demonstrar a ordem temporal em que as mensagens são trocadas entre os objetos envolvidos em um processo. Esse é o diagrama de sequência, né, pessoal? Veja, apesar de diagramas de sequência poderem aparecer de maneira misturada, né, no diagrama de interação geral, o foco do diagrama de interação geral ele é maior do que isso, tá? Se uma determinada alternativa falar só isso daí, qual é o diagrama que eu utilizo para mostrar a ordem temporal de mensagem? Isso é diagrama de sequência, certo? Diagrama de interação geral faz isso e mais coisas. Por exemplo, o que a letra C coloca para a gente, que é exatamente a resposta da questão, a letra C. O diagrama de interação geral fornece uma visão geral do controle de fluxo, sendo considerado uma variação do diagrama de atividades. Eu falei para vocês que sim, o diagrama de interação geral pode ser considerado uma variação do diagrama de atividades. Por que uma variação? Porque além de mostrar esse fluxo, ele mostra dentro ali alguns outros diagramas de interação, como o diagrama de sequência, pode mostrar diagrama de comunicação também ali dentro, mas ao final de tudo ele dá essa visão geral do controle de fluxos do seu sistema. Letra C, a resposta dessa questão, certo? Vamos ver o erro da D e da E. Letra D. É utilizado em complemento ao diagrama de classes, com o objetivo de fornecer uma visão dos valores persistidos pelos objetos definidos na classe. Fez uma mistureba essa letra D, tá, pessoal? É um pouco diagrama de classes, um pouco diagrama de objetos, tá? De qualquer forma, ambos são estruturais, não tem nada a ver com o diagrama de interação geral, que é um diagrama dinâmico, tá? Tem nada a ver essa letra D com o que foi perguntado no enunciado. E a letra E? Diagrama de interação geral descreve mudanças de estado. Pessoal, qual é o diagrama que descreve mudanças de estado? Diagrama de máquina de estados, certo? Letra C, a resposta dessa questão.
Vamos lá, continuando. Agora, diagrama de estrutura composta. De novo, é um diagrama que cai pouco, tá? Mas como a gente está fazendo essas questões, eu fiz questão de trazer para vocês, para a gente praticar isso e se cair em alguma prova que você faça, você já tem uma noção disso daí. Então vamos lá. É uma estrutura composta. Letra A. Descreve os passos a serem percorridos para a conclusão de uma atividade específica, concentrando-se na representação do fluxo de controle. Pessoal, esses passos a serem percorridos para concluir uma atividade específica é o diagrama de atividades, certo? Os passos são exatamente aquelas ações que ocorrem no diagrama de atividades. Esse fluxo de controle são exatamente aquelas decisões que você toma no diagrama de atividades, né? Fluxos de ramificação, fluxos de junção, fluxos de bifurcação. Esses são fluxos de controle, certo? Então, letra A tem a ver com o diagrama de atividades, não tem a ver com o diagrama de estrutura composta. Lembra que o diagrama de estrutura composta é aquele que tem aquela elipse pontilhada ao redor de elementos que vão colaborar entre si para realizar alguma atividade, certo? É um diagrama estrutural, como o próprio nome está falando, né? Estrutura composta, diagrama estático. Então, letra A, atividades, não é a resposta. Letra B, o diagrama de estrutura composta é um diagrama comportamental, já está falso daí, tá? Diagrama de estrutura composta é um diagrama estrutural, falso a letra B. Letra C, diagrama de estrutura composta é utilizado para modelar colaborações e descreve como um conjunto de instâncias cooperam entre si para realizar uma tarefa em conjunto? Sim, verdadeiro. Letra C, a resposta a essa questão. No exemplo, né, no meu exemplo da minha aula teórica que eu mostrei para vocês, e acabei de mostrar no trecho passado também, são aqueles classificadores internos que vão colaborar entre si para realizar uma atividade que no meu exemplo era dirigir um táxi, certo? Então, é um diagrama utilizado para modelar colaborações, que são aquelas elipses pontilhadas. E nesse diagrama você vai mostrar instâncias cooperando entre si para realizar uma tarefa. Letra C, verdadeira, é a resposta a essa questão. Ok, vamos lá. Qual é o erro da D e da E, pessoal? Letra D. Define a estrutura do sistema descrevendo classes, métodos, atributos e seus valores armazenados pelos objetos. Isso lembra muito o diagrama de classes, né, pessoal? Onde você descreve classes, os métodos dessas classes, os atributos, e os atributos podem descrever valores que futuramente vão ser armazenados por objetos, tá? Essa definição da letra D está um pouco misturada, mas, bom, o que é que importava para a gente resolver essa questão? O que importa não tem nada a ver com diagrama de estrutura composta, tá? A letra D. E a letra E? Descreve como os objetos estão vinculados e quais as mensagens são trafegadas entre os objetos, sem se preocupar com a temporalidade dessas mensagens. Bom, como não se preocupa com a temporalidade das mensagens, então não pode ser o diagrama de sequência essa letra E, né? Mas tem um outro diagrama que descreve objetos que trocam mensagens entre si, pessoal. Qual é? É o diagrama de comunicação, que é equivalente ao diagrama de sequência, mas que não mostra a temporalidade das mensagens, tá? Então, letra E tem a ver com diagrama de comunicação, não tem a ver com diagrama de estrutura composta, por isso que também está falso. A única letra aí que tem a ver com diagrama de estrutura composta é a letra C, que é exatamente a resposta dessa questão, beleza? Vamos lá, um diagrama de caso de uso agora, olha só. Com base no diagrama de caso de uso da OML 2.0, mostrado na figura abaixo, é correto afirmar que a seta identificada por 5 indica uma relação de dependência obrigatória. Então, olhando na figura, pessoal, 5, a gente tem um relacionamento de inclusão entre dois casos de uso, né? Order meal e choose menu. Então, 5 indica uma relação de dependência obrigatória? Sim, porque relacionamentos de inclusão em casos de uso são obrigatórios, né? Modelam fluxos obrigatórios que você está incluindo em seus casos de uso. Então, certo até aí. Aí continua. A seta indicada por 6 indica uma dependência opcional? 6, se vocês olharem na figura, pessoal, é um ponto de extensão entre o caso de uso filter menus e choose menu. Extensão, pessoal, qual é a palavra-chave? Opcionalidade. Então, também está correto até aí. A seta identificada por 6, que é uma extensão, indica uma dependência opcional. Ok. Continuando, a seta indicada por 7 está usada de forma incorreta. Vamos lá. 7, pessoal, está aqui embaixo. Ó.
o último caso de uso aqui na extremidade inferior do diagrama, que é um relacionamento de generalização entre filter menus e filter by cuisine, certo? Esses dois casos de uso aí embaixo. Ele diz, a seta set, ela é usada de forma incorreta, pois não há generalização entre casos de uso. Falso. Falso, pessoal. A questão está errada por causa disso daí. Eu posso ter, sim, generalização entre casos de uso. Quais são os relacionamentos que podem aparecer no diagrama de casos de uso, pessoal? Eu posso ter relacionamentos entre atores e casos de uso, tá? Através de associações. Eu posso ter relacionamentos entre atores e atores, como vocês estão vendo nesse próprio diagrama aí, ó. Registered Customer, ele é uma herança, ele herda de Customer. Então você tem um relacionamento de generalização entre esses dois atores. Então posso ter relacionamento entre atores, posso ter relacionamento entre atores e casos de uso, e posso ter vários relacionamentos entre os próprios casos de uso. Extensão, inclusão e generalização. Então posso ter generalização entre casos de uso? Posso, por isso que a questão está errada. Certo? Agora, continuando ela, ó, o usuário Registered Customer pode acionar o caso de uso Pay. Ó, o caso de uso Pay, pessoal, está lá na direita. E ele é um ponto de inclusão, ele é incluído no caso de uso Order Meal, certo? E se vocês pararem para olhar, aquele ator ali de cima, Customer, ele está associado diretamente ao caso de uso Order Meal, que inclui o caso de uso Pay dentro dele. Aí a questão está dizendo, o outro ator, o ator de baixo, o Registered Customer, ele pode acionar o caso de uso Pay? Pode, pessoal, indiretamente pode. Por quê? Existe uma propriedade do relacionamento de generalização na OML, né, do relacionamento de herança, chamada transitividade. A herança na OML, a generalização na OML, ela é transitiva, ou seja, os elementos que vão herdando dos elementos mais genéricos, eles vão herdando as características e os relacionamentos dos elementos mais genéricos, certo? O que é que eu quero dizer com isso? Se aquele ator mais genérico, customer, enxerga aqueles casos de uso ali de cima, o ator mais específico, quando ele herda de customer, ele também enxerga, ele também se associa a esses casos de uso. Claro que não diretamente, mas indiretamente através do que a gente chama de transitividade, certo? Então, tá certo isso daí, ele pode acionar o caso de uso Pay. E continuando, as últimas duas linhas da questão. O caso de uso Select Menu, tá ali, ó, Select Menu Item, né? Ele será acionado todas as vezes que Order Meal também for acionado? Sim. Olha só, pessoal, porque Order Meal, aquele caso de uso lá de cima, na extremidade superior, ele inclui Select Menu. E se ele inclui Select Menu Item, ele sempre vai executar esse caso de uso que ele incluiu. Então, o caso de uso Select Menu, né, as duas últimas linhas do enunciado, pessoal, será acionado todas as vezes que Order Meal também for acionado? Sim, porque é relacionamento de inclusão, é obrigatório a execução, você passar por esse fluxo que você incluiu. Beleza? Bom, a questão está falsa por causa de uma parte dela, um trecho da questão está errado e tornou a questão falsa, que é quando ele diz que não há generalização entre casos de uso. Pode haver generalização entre casos de uso, sim, por isso que a questão está falsa, certo? Vamos lá. No ML, um diagrama de atividades oferece uma notação para mostrar uma sequência de atividades, inclusive atividades paralelas. Ele pode ser aplicado em qualquer perspectiva ou propósito. No entanto, ele é normalmente mais utilizado para visualizar fluxos de trabalho, processos de negócio e casos de uso. Verdadeira questão, pessoal. Veja, vamos com calma, por partes. Ó. Um diagrama de atividades mostra uma notação de sequências de atividades, sequências de ações dentro dessas atividades. Inclusive atividades paralelas. Eu posso mostrar paralelismo em diagrama de atividades? Posso. Como? Através do famoso nó de bifurcação, fork node. Mostrei para vocês quando a gente revisou o diagrama de atividades. Posso mostrar atividades paralelas. E ele pode ser aplicado em várias perspectivas? Pode, pessoal. Normalmente o diagrama de atividades, como eu falei para vocês, ele é mais utilizado para
modelar fluxos de trabalho, processos de negócio como um todo, tá? Coisas maiores. Mas eu posso utilizar um diagrama de atividades para mostrar como é que um caso de uso ocorre, quais são os fluxos possíveis num caso de uso? Posso também. Apesar de ser menos comum, tá? É mais comum você utilizar diagramas de sequência para realizar casos de uso. Mas você pode utilizar diagrama de atividades também tranquilamente, não tem problema nenhum. Inclusive mostrando atividades paralelas, como a questão colocou aí para você. Ok? Beleza. Próxima questão. Questão aí do TRE do Espírito Santo. CESP 2011 está mostrando aí um diagrama de sequências, certo? Então você tem aí as mensagens sendo trocadas entre os objetos. Os objetos podem ser representados, pessoal, por vários estereótipos, tá? Se você olhar ali em cima, nesse diagrama de sequência, você tem um ator, né, que é o cara que inicia, é a entidade que inicia essa sequência como um todo. Aí você tem uma classe de fronteira, aquela página congresso ali, aquele estereótipo ali, pessoal, para quem não lembra da nossa aula de análise e projeto, eu falo sobre classes da análise. São 3 tipos de classes que você pode encontrar na análise orientada a objeto. Classe de fronteira, que modelam a visão do usuário, recebem dados e mostram a saída para o usuário, ou seja, estabelecem a fronteira de visão entre o seu sistema e os usuários do seu sistema. A gente tem as classes controladoras, que controlam o fluxo da sua aplicação, despacham as solicitações para os locais corretos. E a gente tem as próprias classes de entidade, que representam o negócio, a persistência, a própria informação do seu sistema. Essas são as 3 classes de análise. Estão aparecendo 2 aí, tá? Página congresso ali em cima é um objeto que está representando uma classe de fronteira, e controlador congresso é um objeto que está representando uma classe controladora. Essas são as notações para classe de fronteira e classe controladora, certo? Bom, vamos ver quais são as perguntas que são feitas aqui para a gente fechar esse bloco. Considerando a figura acima, nesse diagrama que eu acabei de mostrar, e os conceitos da OML, julgue os itens subsecutivos. Primeiro, a figura, né, o famoso stickman, né? Isso representa um ator que na figura acima é o submissor. Vamos lá. Voltando aqui para a figura, pessoal, tem um ator, né, que é exatamente representado pelo famoso stickman, né, que é esse bonequinho aí com os pauzinhos. Ele representa um ator que é o submissor, sim, né, tá ali na extremidade superior esquerda do diagrama. E ele diz, é o submissor. Contudo, esta mesma figura pode ser utilizada em situações diferentes para caracterizar um usuário, uma secretária ou uma impressora. Verdadeiríssima essa questão daí, pessoal. O que ela está dizendo? Ela está dizendo que nessa figura aqui, nesse diagrama de sequência, você tem um ator representando um objeto submissor, que é o objeto que vai iniciar as colaborações, as mensagens sendo trocadas nesse diagrama. Nesse diagrama aqui. Agora, contudo, essa mesma figura que representa um ator, ou seja, o conceito de ator, pode ser utilizado em outras situações para denotar usuários, secretárias ou até hardware, como uma impressora, por exemplo? Sim, verdadeiro. Ator da OML, pessoal, são entidades externas que se comunicam com o seu sistema, mas nem sempre é um usuário. Um usuário, que eu quero dizer, um ser humano, uma pessoa, nem sempre. Qualquer entidade que faça fronteira, que se comunique com o seu sistema, vai ser representada através de atores. Podem ser pessoas, podem ser outros sistemas, podem ser hardwares, como impressoras, por exemplo, máquinas, certo? Verdadeira essa questão. Então ela diz, a figura stickman representa um ator que na figura é um objeto submissor. Mas essa mesma figura pode ser utilizada em outros contextos, representando um usuário, um hardware, uma secretária? Pode. Verdadeira essa questão. Vamos ver a próxima. A figura, essa notação aí, pessoal, esse círculo com uma espécie de conector, indica a presença do pacote controlador congresso, que representa um mecanismo de propósito geral para organizar elementos de modelo em grupos. Pessoal, nada a ver.
essa figura daí, como eu falei para vocês, simplesmente denota uma classe de fronteira, que nesse diagrama de sequência aqui que a gente está vendo na tela, representa esse objeto página congresso. Pessoal, classes de fronteira normalmente não são exatamente aquelas classes que aparecem na interface gráfica do seu sistema, como por exemplo uma página web. Ali, ó, página congresso, é como se fosse uma página web. Isso daí é representado através de classes de fronteira? Sim. Então essa notação aí desse círculo com aquela espécie daquele conector, isso aí indica simplesmente a presença de uma classe de fronteira ou um objeto de fronteira no seu sistema. Não tem nada a ver com pacote, pessoal. Indica a presença de um pacote para agrupar, um pacote de agrupar. Nada a ver, pessoal. Falsa essa 76. Você só errava essa questão se você realmente não soubesse quais são as classes de análise na orientação a objetos, que são as três que eu acabei de falar para vocês: classe de fronteira, classe controlador e classe de entidade. Certo? Se você não lembra disso, revise o meu módulo teórico sobre análise de projeto O. Falsa essa 73, tem nada a ver. Próximo. A figura representa um diagrama do estado do sistema e das suas diversas fases de execução. Não, pessoal, isso não é um diagrama de estado, isso é um diagrama de sequência. Se você olhar, olha só uma dica para vocês, se você olhar esse diagrama daqui e prestar atenção na extremidade superior esquerda dele, lá em cima na esquerda do diagrama, tem lá, ó, SD, realizar submissão. SD, pessoal, é exatamente de Sequence Diagram. Mesmo que você não soubesse que diagrama é esse aqui, você tem que saber que SD é Sequence Diagram, certo? Diagrama de sequência em inglês. Então, essa questão 74 não tem absolutamente nada a ver com nada. Isso não é um diagrama de estado, isso é um diagrama de sequência, certo? Falsa essa questão. Vamos ver a próxima. Na figura, esse relacionamento, essas mensagens que estão sendo trocadas aí, né? Você tem uma mensagem com o sistema, né, onde você chama um determinado método de um objeto, e você tem um retorno ali, ó, verdadeiro. É um retorno pontilhado, né, onde você tem um determinado objeto retornando um valor para um primeiro. Ele diz: nessa figura eu tenho representado uma associação recursiva que especifica que objetos de uma classe podem participar de, no máximo, uma das associações em determinado momento. Pessoal, não tem nada a ver. O que está sendo representado aí nesse trecho do diagrama é uma mensagem síncrona da esquerda para a direita sendo ativada, no caso com o sistema, né? Enfim, não sei que mensagem é essa, mas é a mensagem que foi mostrada no diagrama. E embaixo, verdadeiro, nada mais é do que uma mensagem de retorno, ok? Só isso. Tem nada a ver com associação recursiva, do número de objetos que podem participar. Tem nada a ver com isso. É só uma mensagem sendo chamada e o retorno dela voltando. Ok? Falsa essa 75. 76. Na figura, o tempo é mostrado no eixo vertical e os objetos no eixo horizontal. Verdadeiro, né, pessoal? Voltando aqui. Assim como qualquer diagrama de sequência. O tempo, a ordenação temporal em diagramas de sequência se dá através do eixo vertical do modelo. Então, de cima para baixo, você tem esse eixo temporal. As mensagens que ocorrem mais para cima, elas ocorreram cronologicamente antes do que as mensagens que aparecem mais para baixo. Então, de cima para baixo é como se fosse o tempo passando no diagrama de sequência. É claro que não aparece aí, tá, pessoal? Não tem aí um eixo Y mostrando verticalmente o tempo. E nem precisa aparecer, porque isso já é implícito no diagrama de sequência. Então, todo diagrama de sequência vai ter o tempo sendo mostrado no eixo vertical e os objetos no eixo horizontal. Então, o tempo de cima para baixo e os objetos da esquerda para a direita, que são aqueles ali, o submissor, página congresso, controlador, tema, certo? Então, voltando aqui, na figura, o tempo é mostrado no eixo vertical e os objetos no eixo horizontal, verdadeiro. Todo diagrama de sequência é assim. E a última questão desse bloco, pessoal, para a gente fechar aqui. A seta pontilhada verdadeiro indica a existência de um laço do processo executado pelo objeto sub1. Bom, vamos entender aqui.
a gente for olhar no diagrama, lá embaixo, pessoal, na extremidade inferior direita dele, a gente tem essa seta pontilhada chamada de verdadeiro, né, o valor verdadeiro atribuído a ela, da direita para a esquerda, apontando da direita para a esquerda. De novo, pessoal, o que é isso? O que é isso daí? Essa seta pontilhada apontando do objeto mais para a direita para o objeto mais para a esquerda, ou seja, do objeto submissão para o objeto controlador. Nada mais é do que um retorno de mensagem, pessoal. Lembrem-se, eu já mostrei isso para vocês no trecho sobre diagrama de sequência. Essa é a notação para representar retornos de mensagens em diagramas de sequência da UML. É uma seta pontilhada, uma seta tracejada da direita para a esquerda. Em vez de ser da esquerda para a direita, que é o normal, é uma seta tracejada da direita para a esquerda, no sentido contrário, certo? Isso são retornos de mensagem, beleza? Então, voltando aqui, a seta pontilhada verdadeiro simplesmente indica um retorno de mensagem entre dois objetos. Tem nada a ver com um laço de processos. Ok? Falsa essa última questão. Bom, ficar por aqui para esse texto não ficar muito grande. A gente continua no próximo com mais questões de OML. Né? Vocês devem estar percebendo que a velocidade está aumentando. Né? Cada vez menos eu estou tendo que referir os materiais teóricos porque a gente já revisou eles. Então, aqui para frente só questões. Volto já, pessoal.